Ritmo! Do trabalho da glória à santificação. Do trabalho da glória à santificação. Só a palavra rema nos limpa o coração. Só a palavra rema nos limpa o coração. Enchendo-nos a glória, nosso rosto brilhará. Enchendo-nos a glória, nosso rosto brilhará. Unidade misteriosa haveremos de entrar. Na unidade misteriosa haveremos de entrar. Deus, para a sua glória, já nos predestinou. Deus, para a sua glória, já nos predestinou. Com nossa força própria, não conta o Senhor. Com nossa força própria, não conta o Senhor. Viveremos felizes. Viveremos felizes. Pela eternidade. Pela eternidade. De Deus partilhando. De Deus partilhando. Na perfeita unidade. Na perfeita unidade. Viveremos felizes. Viveremos felizes. Pela eternidade. Pela eternidade. Nós e Deus partilhando. Nós e Deus partilhando. Na perfeita unidade. Da perfeita unidade. Da perfeita unidade. Então invoca. Ó Senhor Jesus. Amém. Seja bem-vindo. Está começando o Rios de Água Viva. Dias mais sábios. O arquiteto das maravilhas da criação. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, eu estava com ele, e era seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias. Provérbios 8, 22 e 23 e 30. Deus existe de eternidade a eternidade. O Salmo 90 de Moisés confirma que, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Versículo 2. Em algum ponto da eternidade passada, Deus iniciou a criação segundo o seu plano e começou a contagem do tempo. O objetivo de Deus era criar o homem à sua imagem e semelhança. Criar uma criatura capaz de receber a sua vida e participar de sua natureza. Para isso, ele precisava fazer um mundo habitável. Quando Deus preparava os céus, lá estava Cristo, como a sabedoria de Deus. Ainda não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Os cientistas afirmam que o universo que conhecemos tem 13,7 bilhões de anos e o sistema solar existe há 4,6 bilhões de anos. Isso significa que Deus criou os céus e depois fez a Terra. O nosso planeta é o único mundo conhecido até agora em que pode haver vida, isto é, o mundo habitável. A distância entre nós e o Sol é de 150 milhões de quilômetros, providencial para a sobrevivência da vida. Deus criou o Sol para nos dar luz e calor. O Sol produz energia através da fusão nuclear dos átomos de hidrogênio, convertendo-se em hélio, e consome a cada segundo 4,5 milhões de toneladas de sua massa. Estima-se que haverá combustível para mais 5 milhões de anos. Tudo isso é para que o homem possa habitar na terra e viver para o propósito do Senhor. Cristo foi o arquiteto de Deus, quem executou essas maravilhas e hoje se regozija no seu mundo habitável, achando as suas delícias com os filhos dos homens. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Salmos 8:1. Oh Jesus, Jesus, em Moçambique. Oh Jesus, Jesus, em Moçambique.
assim como o ouro é refinado no fogo, a prova revela o valor da fé. Você está disposto a ser provado por Deus? Prepare-se, a palavra profética está prestes a ser liberada e ela vem como um rio de água viva, trazendo direção, consolo e renovação para você. Ouça com fé e receba a palavra que provém do trono de Deus. Oh, Jesus, Jesus, encontra-me. Oh, Jesus, Hoje ouviremos a continuação da mensagem Nimrod e o governo humano em oposição a Deus. O inimigo de Deus que se rebelou contra Deus veio frustrar o plano de Deus. Knowing this, he came to frustrate God's plan. Antes que o homem pudesse receber Deus através da árvore da vida, ele interveio e enganou Eva. Before man ate of the tree of life to receive God, Satan intervened and deceived Eve. Fez o homem comer da árvore que Deus disse para não comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem morreu no seu espírito. He made man eat of the tree that God told him not to eat, the tree of the knowledge of good and evil, and then his spirit was dead. Que perdeu a sua função de fazer contato com Deus e receber Deus. Man's spirit lost its function of contacting God and receiving God. Pelo contrário, arrastou o homem para o outro reino, o reino de Satanás, o reino das trevas. By the contrary, it dragged man to the other kingdom, the kingdom of Satan, the kingdom of darkness. O pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte então passou para todos e todos pecaram. Sin entered the world, and through sin, death came in, and death reached everyone, and everyone sinned. Deus queria reinar em vida através do homem aqui na terra. God wanted to reign through life, in life, through man here on earth. Mas em Gênesis 3 o homem já foi enganado, caiu e Satanás passa a reinar no homem através da morte. He fell, sin entered, and Satan began to reign through death. Deus então ainda tentou preservar o homem através do governo da consciência. God then tried to preserve man through conscience. Deus não apagou totalmente as funções do nosso espírito humano, preservou uma parte da consciência. But he preserved the part which is the conscience. Mas isso aparentemente também não segurou a maldade humana. But this also apparently did not withhold the evil of man. Quando chegou em Gênesis 3, Deus viu, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Versículo 3 diz, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Poucos entenderam o que quer dizer que o meu espírito não agirá mais para sempre no homem. Few have understood this phrase, my spirit shall not strive with man forever. Essa palavra agir no original tem um sentido de contender. Meaning of, in the original Greek, a meaning of contending. O espírito humano perdeu a função de se conectar com o Espírito de Deus, mas ainda Deus contendia com o homem através da consciência do homem quando ele fazia o que era mal. When man lost the function, man's spirit lost its function of connecting to God,
the conscience would still contend with man whenever he did evil. Então esse é o governo da consciência que Deus permitiu após a queda do homem. So this was the government of the conscience that God allowed after the fall of man. A consciência não funciona totalmente. The conscience does not work completely, E não funcionou até o dilúvio. and it did not work until the flood. E depois do dilúvio, quando Noé saiu da arca, And after the flood, when Noah exited the ark, Deus então estabeleceu Noé como autoridade sobre outros homens. God then established Noah as the authority over the other men. E Noé passou a receber autoridade de Deus como sua autoridade delegada sobre a humanidade. Then Noah received the authority of God as the delegated authority of God over humanity. Vocês sabem que o governo humano também não funciona And perfeitamente. even so, you also know that the human government does not work perfectly. Fora da igreja, nós ainda estamos debaixo do governo humano. Out of the church, we are still under human government. Na África do Sul tem um governo humano. In South Africa, there is a human government. Em Angola tem o seu governo humano. In Angola, there is a human Em government. cada país nós temos governo humano, não temos? In each country, we have human governments, don't we? Em cada instituição, cada entidade, nós temos o seu governo humano. In each institution and each entity, we have the human government. E nós sabemos que o governo humano é falho, And we know that human government has its flaws. é imperfeito, It's imperfect. mas Deus instituiu assim. But God instituted it in this way. Onde está o governo perfeito? Where is the perfect, Está somente o governo de Deus. just the government of God? E onde está o governo de Deus hoje na terra? And where is the government of God today on earth? Na igreja. In the church. Então Deus governa a igreja. So God governs the church. E esse governo é por meio da palavra. And this government is through the word. A palavra traz a própria presença de Deus e traz a autoridade de Deus e a direção de Deus. The word brings the presence of God himself, the authority of God, and God's direction. Aí, saindo da arca, vocês viram que eu falei rapidamente o que aconteceu com os 3 filhos, com Cã, quando Noé se embriagou, plantando uma vinha e se embriagou. Then, leaving the ark, I already told you quickly what happened, especially with Ham, after Noah planted a vine and he got drunk. E o filho mais novo é o Cã. E o Cã aparece sempre no meio, né? Sempre sem Cã e Jafé. E a gente pensa que Jafé era o filho caçula. Mas capítulo 9 de Gênesis, versículo 24, ali fala que Cã era o filho mais novo. And we always see the order, it's Shem, Ham, and Japheth. So we always think that Japheth is the youngest son. But in Genesis 9:24, it reveals to us that Ham was the youngest son. E aí, por causa dele ter exposto a nudez do pai, vou encurtar a história, Deus então amaldiçoou a Canaã, seu filho. I'm going to shorten the story because Ham exposed the nudity of his father. God cursed Canaan, Ham's son. Essa exposição da autoridade, na verdade, é uma rebeldia contra a autoridade. I spoke yesterday that this exposition of the authority is actually a rebellion against this authority. Quando você expõe a falha de uma autoridade delegada por Deus, na verdade você não está satisfeito com ela e você não quer obedecer. When you expose a flaw of an authority delegated by God, you actually you do not want to obey this authority. Essa raiz de rebelião já estava há muito tempo até que cresceu e se tornou um fato. This root of rebellion was there for a long time until it grew and became a fact. Lembre-se que nós temos o DNA do diabo. Remember that we have the DNA of the devil. O diabo é o rebelde contra Deus. The devil is the rebellious one against God. É muito fácil nós também cairmos lutando contra a autoridade estabelecida por Deus. It is also very easy for us to fall fighting against the authority established by God. Porque nós temos essa mesma natureza satânica
que se rebelou contra Deus. because we also have the same satanic nature that goes against God's authority. Por isso, se você cultivar sua insatisfação, That is why if you cultivate this insatisfaction, se você permitir que esse sentimento de rebeldia, de insatisfação, de descontentamento cresça em você, if you allow this feeling of rebellion, of insatisfaction, grow inside of you, por fim, uma oportunidade vai vir e você vai praticar ação de rebelião. at last the opportunity will come and you will practice this heart of rebellion. Por isso, nós precisamos da lavagem de água pela palavra. That is why we need the washing of the water by the word. A palavra profética nos lava, The prophetic word cleanses us. limpa de nós toda a natureza pecaminosa, It cleanses us from all sinful nature, toda insatisfação, toda rebeldia. all insatisfaction, all rebellion. E, infelizmente, Cã não tratou disso e permitiu que isso acontecesse e que a sua descendência foi amaldiçoada. And unfortunately, Ham did not deal with this. He allowed this to happen, and his descendants were cursed. E essa mensagem nós vamos chegar no ápice da manifestação dessa rebeldia. And in this message, we're going to see the peak of this insatisfaction and rebellion. Vamos falar rapidamente para onde foram os filhos de Jafé. Let us speak quickly where the sons of Japheth went to. Versículo 2, os filhos de Jafé são Gênesis 10, tá? Versículo 2, os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodamim. Esses repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua e segundo as suas famílias e suas nações. Eu vou falar um pouco, bem rapidamente, sobre os descendentes de Jafé. I'm going to speak quickly about the descendants of Japheth. Jafé, em hebraico, significa abrir ou aberto. Japheth in Hebrew means to open or open. Os descendentes de Jafé povoaram nas regiões costeiras do Mediterrâneo, do Mar Mediterrâneo, espalharam-se para o norte até a Europa e parte da Ásia, principalmente Europa Oriental e a Ásia Ocidental, né? So the descendants of Japheth populated the coastal regions of the Mediterranean, and they scattered themselves to the north until Europe and parts of Asia. So that's Eastern Europe and Western Asia. Gomer seriam os cimérios da região do Cáucaso, que se mudaram para o sul da Turquia Oriental e Armênia. So Gomer are the Cimmerians of the region of Caucasus, and they moved to the south of Turkey and the eastern part of Turkey and Armenia. Magog é desconhecido, no entanto, imagina-se que seja a região do Mar Negro sob o governo de Gog, rei mencionado em Apocalipse 20, versículos 8 e 9. So Magog is unknown, but we imagine that it is a kingdom in the region of the Black Sea under the government of Gog, which was mentioned in Revelation chapter 20, verses 8 and 9. Apocalipse 20, 8 e 9, e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, quer dizer, Satanás será preso no final desta era e ficará preso no abismo por 1000 anos, enquanto Cristo reinará por 1000 anos juntamente com seus vencedores. I'll read Revelation chapter 20, verse 8. Here shows that Satan will be imprisoned for 1,000 years while Christ is reigning, and after 1,000 years he will be released. E quando ele for liberado no final do milênio, ele é incorrigível, não se arrepende, continua provocando rebeliões. And after he is released from prison, he is incorrigible. He does not repent. He will once again promote rebellion among the nations. Sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas nações são como a areia do mar, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida,
desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. A partir daí que Satanás, o diabo, será lançado definitivamente para dentro do lago de fogo. Deus me fez no ventre da minha mãe e me viu quando nasci. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Deus me fez no ventre da minha mãe. Você pode também ouvir essa mensagem completa acessando o site institutovidaparatodos.org.br. Você quer ser um missionário? Levar o evangelho do reino e cumprir a vontade de Deus? No Centro de Aperfeiçoamento para a Pregação do Evangelho, CEAP, jovens e adultos são preparados e enviados para missões no Brasil e no exterior. E você, quer ser um missionário? Atenda ao chamado de Deus. Entre em contato conosco. Oh Jesus, só Tu és Senhor. Continue aqui no Rios de Água Viva. Ainda temos mais palavra, mais vida e mais bênção para você. Todas as coisas, bendito seja o nome dEle. Eu exalto sempre o meu Senhor, que criou todas as coisas. Alimento diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. Semana 1. Nimrod e o governo humano em oposição a Deus. Terça-feira. Ler com oração. Disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. A inaptidão do governo da consciência e do governo humano. A linha do governo de Deus está presente ao longo de toda a Bíblia. Ela também nos revela que Deus faz sua obra por meio de sua palavra. Deus criou o homem para governar e dominar a terra. Por si só, o homem não tem capacidade para exercer essa função, razão pela qual Deus plantou no meio do jardim do Éden a árvore da vida. O homem não é a criatura mais capaz e perfeita que Deus criou. Fomos criados um pouco menores que os anjos, em capacidade e poder. Contudo, fomos criados com uma capacidade especial, a de conter a Deus. Fomos feitos assim para evidenciar que Deus é o único capaz de realizar todas as coisas, não nós. Ao criar o homem do pó da terra, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e esse fôlego, entrando no homem, tornou-se o espírito humano. O espírito humano é o órgão concebido para possibilitar ao homem contatar a Deus e recebê-lo para dentro de si. Deus é recebido por meio da palavra, passando a dominar nossa alma, governando nossa mente, emoção e vontade. Assim, por meio do próprio Deus, o homem sujeitaria e dominaria a terra, e o Senhor estabeleceria seu reino por meio dele. O inimigo de Deus, ciente disso, se dispôs a frustrar o plano de Deus. Antes que Adão recebesse a Deus por meio da árvore da vida, ele interveio e enganou Eva, induzindo-os a comer da árvore que Deus ordenara não comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, o homem morreu em seu espírito, perdeu sua função de contatar e receber a Deus para dentro de si, sendo arrastado para o reino das trevas de Satanás. Dessa forma, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. A morte então passou a todos, porque todos pecaram. Deus queria reinar sobre a terra, fazendo sua vida habitar no homem. Entretanto, no capítulo 3 de Gênesis, lemos que o homem foi enganado
caiu e o pecado entrou nele. Assim, Satanás é que começou a reinar sobre o homem, utilizando o pecado e a morte. Nessa situação, Deus ainda tentou preservar o homem mediante o governo da consciência, que é uma das funções do espírito humano. Mas isso não impediu a multiplicação da maldade humana. Por causa dessa maldade, Deus disse: "O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos." Gênesis 6:3. Poucos entendem o que significa a expressão "o meu espírito não agirá para sempre no homem." A palavra agir, no original hebraico, tem o sentido de contender. Isso nos mostra que o espírito humano perdeu a função de se conectar ao Espírito de Deus, que contendia com o homem por intermédio de sua consciência quando este praticava o mal. Esse era o governo da consciência, que Deus instituiu após a queda do homem. Contudo, tal governo não funcionou adequadamente, pois mesmo sendo advertido, o homem continuou praticando o mal, ignorando a advertência da consciência. Isso é o que aconteceu antes do dilúvio. Quando Noé saiu da arca, Deus o estabeleceu como autoridade delegada sobre a humanidade. Mesmo assim, é evidente que o governo humano também não funciona satisfatoriamente. Fora da igreja, ainda estamos sob o governo humano. Em qualquer país, instituição ou entidade, temos um governo humano, que é falho e imperfeito. Somente o governo de Deus é perfeito. Mas onde está esse governo na terra hoje? Está na igreja. Deus governa a igreja por meio da palavra. A palavra traz a própria presença de Deus, sua autoridade e direção. Após sair da arca, ocorreu um episódio que nos mostra como o governo humano está sujeito a disputas e rebeliões. Noé plantou uma vinha e se embriagou. Cã, o filho mais novo, expôs a nudez do pai a seus irmãos. Por isso, seu filho Canaã foi amaldiçoado. A atitude de Cã, ao expor o pai, que era a autoridade designada por Deus, revela sua rebeldia. Quando expomos a falha de uma autoridade delegada por Deus, demonstramos que estamos insatisfeitos com ela e que não lhe queremos obedecer. Essa raiz de rebelião já estava há muito tempo dentro de Cã, depois cresceu e se manifestou. Lembremos-nos de que temos o DNA do diabo, que foi o primeiro a se rebelar contra Deus. Portanto, é muito fácil cairmos no erro de resistir à autoridade estabelecida por Deus. Dentro de nós, há a mesma natureza satânica que se rebelou contra Deus. Se cultivarmos o antagonismo em nosso coração, o sentimento de rebeldia e de descontentamento crescerá em nós, e no final, nos revoltaremos, tão logo surja uma oportunidade. Para isso não acontecer, precisamos da lavagem de água pela palavra. A palavra profética nos lava e limpa de toda a natureza pecaminosa, insatisfação, rebeldia. Infelizmente, Cã não lidou com isso e se rebelou contra o pai, permitindo que sua descendência fosse amaldiçoada. Que o Senhor nos lave por meio da água da palavra, purificando-nos de toda insatisfação e rebelião. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Me formaste para ti, me criaste para ti, me formaste para ti, me criaste para ti. Ó Jesus. A Bíblia Sagrada é a revelação divina, inspirada pelo Espírito Santo, e é nossa única regra de fé e prática. Ó Jesus, só Tu és Senhor. Você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei. E você que ouve o programa Rios de Água Viva pelo rádio também pode falar conosco pelo número 619-8412-7970. Exalto sempre o meu Senhor, que criou todas as coisas.
O programa Rios de Água Viva vai ficando por aqui. Que a palavra de Deus continue iluminando você. Até o próximo encontro.